Ah, galera, hoje é dia de live, hein? Hoje é dia de live. Fui na mata corta lenha, fui na mata corta lenha, que a vovó mandou pegar. Ao chegar na entrada da mata, vi uma coisa a reparar. Hoje toca vermelha na cabeça, um cachimbo na boca estava por lá. Eu fiquei admirado, quando cheguei perto pra ver. Foi aí que eu lembrei da história do lendário Saci Pererê. A história que contava Benedita, minha avó, onde o Saci Pererê foi pulava de uma perna só. Mas se não acredita, nem acabem a ver. É moleque Saci Pererê, 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 pererê. É moleque Saci Pererê, se não acredita, nem acabem a ver. É moleque Saci Pererê, 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 pererê. É moleque Saci Pererê, pererê pular no mato, pererê pular no mato, sabia na laranjeira. Quero pular na roda e jogar a capoeira, pular e pular lá. Se você capoeira não pode parar, pular e pular lá. Se você é dinheiro não pode parar, pular e pular lá. Se você capoeira não pode parar, pular e pular lá. Hoje você nessa live não pode faltar, pular e pular lá. Axé pra todo mundo. Vamos chamar o mestre Coiote aqui agora. Cadê, mestre? A solicitação, vamos lá. Vamos chamar o mestre, vamos chamar o mestre. Ó, chama. Vamos lá, mestre. Tô te aguardando. Nós vamos falar sobre salto mortal, galera. É o tema dessa live. Ó o mestre chegando aí. Fala, mestre! Salve! Tá me ouvindo direitinho? Eu tô. Será que é melhor botar no fundo dele? Tocar no som ambiente? Mestre, vamos fazer o teste aí. Eu deixei o meu lá embaixo, ó. Faz um teste aí, vamos ver. Se vai ficar melhor, se vai ficar igual. Axé pra todo mundo aí, tá bom? Quem tá nessa live. Eu coloquei o tempo de forma bem improvisada. Ô, mestre. Oi. Que placa bonita é essa aí no fundo, hein? Tá vendo? Não é pra qualquer um, não, hein? Para aquilo ali. Aí tem o logo da Kianda também aqui. Tem o logo da Kianda. É a sereinha aí, né? Ela tá ali. Vendo novela ali no celular. Ela tá vendo novela ali. Não é? É o quê? Ah, falou que tá vendo a gente agora. Ufa, axé, Kianda. Ó, mestre, eu tô bonitão hoje, hein? Tô de azul também. Tá vendo? Hoje eu tô de Manja dos Paranauê. Manja. E não é pouco não, viu, mestre? A gente faz o que pode, né? Faz o que pode. Mestre, vamos lá, né? Mestre Coiote nessa live aí. Nós temos uma grande parceria aí, já acho que já estamos indo para o quarto ano, é isso mesmo, mestre? É isso aí, já tá perto de ter eleição já. Tá perto de ter eleição. Mestre, dá um medo desse assunto. De 4 em 4 anos, é isso, né? De 4 em 4 anos, a gente ajusta essa parada, não é? Isso aí. Cruzando os dedos, pelo menos. Mestre, o tema hoje é salto mortal. Ah, não sei saltar, não. Não, né? Nem um sei pouco. Não. Nem um pouco. É tudo montagem aqui. Tem um vídeo no canal do YouTube do Mestre Coiote, gente, que eu acho que chegou a 100 mil visualizações, aquele do 54 formas de saltar, 54. Já tá em 102, 108, um negócio assim. 102, 108 mil visualizações. E ali tem uma galera ali, né? Tem o Pilinta, né? Que é ninja. É ninja de São Paulo. E tem o outro ninja também, que é o Esquerdinha. É o Esquerdinha, né? E tem os é como se esquerda. Tem a gente que de figuração lá. Que é os comerciais, né? O pessoal vai descansar, a gente vai. Aí entra Mestre Pé de Vento e Mestre Coiote em cela. É isso aí. Mas, mestre, vamos nos defender aqui. Passamos da casa dos 30, então, né? Temos um caldo aí, né? A gente já tá, como já estamos aposentando já. Ele tá um pouquinho usado já. Já tá um pouquinho, uns quilômetros rodados, né? É isso aí. Mas, ô mestre... a gente ainda faz uma graça ainda. Faz, não é pouco não, viu? Eu vi a Kiana me mandou um vídeo seu. Você treina assim, você tem o privilégio de treinar beira-mar, né? Ah, é. Ainda bem.
Ainda bem, né? Porque se fosse no chão, tá lascado. Eu vi um salto seu de ontem, se eu não me engano. Ah, eu tô treinando para fazer o tutorial aquele Saci pra frente. Saci pra frente, caramba. Ah, eu tô treinando. Aí, Saci Pererê, ó. Tá vendo? Estamos em sintonia, mestre. Aí, tá vendo? Cheguei na hora. Bem na hora. Mestre, o tema aqui hoje, além dos saltos, é quebrar um pouquinho do medo da galera. Eu fiz 5 adendos, né? Uns 5 apontamentos aqui, que eu gostaria muito que o senhor colocasse a sua visão em relação a esses apontamentos. Topa? Tá, vamos lá. Vamos lá? O primeiro, mestre, em relação a salto mortal. Por que é importante o condicionamento físico, essa preparação física, mestre? Bom, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? E é importante a gente ter o condicionamento físico para tudo. Deixa eu dar uma baixada aqui. Tá bom. Tá alto no meu ouvido. Então, tipo assim, se você vai só andar, você precisa de um conjunto de músculos bem desenvolvidos. As coxas, para poder pisar firme, para equilibrar, né? O quadril, a musculatura toda que envolve o abdômen para manter seu corpo ereto. Então, pode não parecer, mas para tarefas simples, como andar, abaixar, levantar, isso tudo a gente tem preparação corporal, né? É só a gente olhar para um recém-nascido, que ele está com a musculatura toda em formação ainda e ele anda meio que capengando assim, porque ele ainda não sabe lidar com isso. O mesmo acontece no salto. Se você vê uma pessoa que acabou de aprender salto, você percebe que ela, de 10, ela acerta 5, ela acerta 7, ou às vezes acerta só 3, porque cansou nos 3 primeiros e o corpo não aguenta mais o resto. Então, tem essa questão, a preparação corporal, né, ela vai da resistência, da força e da flexibilidade, né, que é o principal. Flexibilidade é bom, porque se você for muito duro, você tem que compensar na força. Né? Tem que subir mais, tem que girar mais rápido. Se você é flexível, você pode até fazer mais calmo, porque, né, a mobilidade que você tiver vai dar uma facilidade, uma amplitude no movimento. Também vai dar uma beleza, né? Sim. E evitar lesão, né, que é o principal. Se machucar, já era, né? Eu sempre dou o exemplo da Kianda aqui. A gente pega um movimento para fazer em um mês, como ela não tem preparação corporal, né, essa preparação que a gente está falando agora, sim, então ela sempre desenvolve uma lesão leve. Não é uma lesão que ela machucou, é de tanto ela repetir, aquele músculo estressa e aí fica dolorido. Né? Não chega a inflamar, inchar, nada disso não. Mas dói toda vez que ela vai fazer determinado movimento. Quando a gente passa, né, termina um movimento, aí eu dou uma semana de férias para ela, digamos assim. Entendo. Aí quando a gente volta a fazer, aquela dor já não tem mais, porque a tensão já passou. Ô mestre, desculpa interromper, mas para pegar nesse assunto, que é bom a galera saber, como sabemos, né, o que é essa lesão leve que o senhor está falando, né, e o que é a dor do crescimento, você ficar dolorido, sabe, o músculo ficou dolorido, como diferenciar essa parada dentro desse assunto? Bom, tem 2 formas de você identificar isso no corpo. Quando você faz, seja flexibilidade, ou exercício na coxa, ou no braço, ou o que quer que seja, a tendência é o corpo enviar, digamos dessa forma, né, para o pessoal entender. O corpo envia uma mensagem que aquela parte está sendo muito estressada, e aí você sente dores, que é por causa de um ácido que eu não lembro o nome, né, mas eu tinha uma aluna que era de bioquímica, ou microbiologia, um negócio assim. Ela me explicou que tem um ácido que fica ali. Essa dor não aumenta. Um exemplo, você está sentindo, aí você dobra, continua sentindo a mesma coisa, continua sentindo a mesma coisa. Não interessa o movimento que você faça, a dor é constante. Sim. Isso é dor de crescimento. Quando não é dor de crescimento, está doendo aqui, está aumentando. Então isso já é uma dor de lesão. Boa. E tem mais outro detalhe. A dor da lesão, ela tende a ficar mais tempo. Quando a gente sente dor de crescimento, a gente sente 2 dias no máximo. Às vezes 3 se você forçar muito. Mas aí ela não volta. Agora da lesão não.
Passa um dia, 2, 3, uma semana e você sempre sente na mesma posição. Show, mestre. Aí Adorei. complica. Adorei. Não sei se eu te contei, mestre, no nosso papo, eu tô lesionado do ombro. Ainda, daquele tempo ainda, né? Não, na verdade, teve uma roda do professor Panella, lembra dele? Uhum. Foi fazer o canivete, o invertebrado circular. Ó, a instrutora Bruna aí falou ácido lático. Muito obrigado, não lembrava não. Aí, a instrutora Bruna tá no ritmo aí, nossa, achei pra ela. E aquele calor do momento, né? Endorfina, mestre. A endorfina tá alta. Endorfina no corpo, fiz. Achando que eu tava, sabe? Nossa, perna aqui no rosto. E depois de uns 10 minutinhos, meu ombro começou a reclamar direito. Eu falei bem assim, baixou a endorfina. E eu não imaginava que eu ficaria, né, tão lesionado assim como eu tô agora. Tá melhorando, né? Eu consigo me movimentar, consigo fazer umas paradas de mão, mas assim, toda hora, independendo do que eu faço, ele reclama. Tá? Então, quanto tá fria, piora. Pior. Pra dormir, então, dependendo, eu sou uma pessoa que dorme em cima do braço, aí... Eu acho que todo mundo dorme em cima do braço, né? Aí não ajuda muito, né, mestre? Mestre, então é isso. Fechando aqui o condicionamento físico para o salto mortal, é algo primordial, né? Sim, com certeza. Certo? E um exercício que seria bom para a galera trabalhar, tem algo que possa ser explicado, teoricamente? Tem 2 exercícios que são principais para qualquer tipo de salto para trás. Para frente o exercício muda, porque são outros músculos, né? Para trás, a gente usa, vou dizer grupos de músculo, né? Porque não é um músculo só. Para trás, nós usamos 2 grupos de músculo conhecidos como abdômen, Sim. que é o de cima, o de baixo e os laterais também. Que são, vou falar bonito, são os oblíquos. Tá chique. Tá vendo? E aí, o segundo grupo são das pernas. Só que tem os músculos um pouco distantes, que é a panturrilha, que é a que dá o impulso final, e o músculo das coxas, que eu não sei o nome. Tá? Esses 2. Como é que a gente trabalha isso? A gente pode trabalhar com agachamento, né? Fazer agachamento para trabalhar a coxa. Andar de bicicleta é ótimo, subir ladeira de bicicleta dá muita força para a coxa, né? A panturrilha, ela tem alguns exercícios que você pode fazer, né? Fica fazendo assim com o pé. Mas a minha forma de trabalhar a panturrilha é treinar na areia. O que você faz força? Escorrega. Então você faz sempre mais força. Por isso que eu gosto de treinar na areia. Eu não consigo fazer nada lá. Passou 3 dias, vou fazer na grama, passo direto e caio sentado. Verdade. O segundo, né, isso aqui é tudo relacionado a subir, né, impulsão, que o povo gosta de salto alto, essas coisas. Sim. Né? Então, e a próxima, né, que é mais para segurança. Porque subir não é garantia de virar. Né? O que faz você virar é a força centrífuga, que deixa o peso todo do corpo na ponta, né? É a mesma força do copo d'água que eu dei exemplo, né? Sim. Você pega um copo d'água, gira assim, que a água não cai. É a força centrífuga que empurra a água para o fundo do copo e ela não derrama. Pois é, o copo d'água nesse caso é você. E aí, para você não cair de cabeça no chão, que é a água, né? Seus pés têm que fazer o círculo completo. E você consegue ele fazer melhor com abdominal. Só que não é esses abdominais assim, não. Eles não são completamente inúteis. Eles até ajudam um pouquinho, aí dá uns 20% da força. Mas o abdominal mesmo é o inferior, de baixo. A gente fica fazendo assim com as pernas. Esse aí é que é o abdominal de baixo. Tem vários exercícios desses. Se a pessoa trabalhar bem esse abdômen, tá de boa. Eu, como eu sou vida louca, eu tenho o meu método próprio de treinar esses abdômen treinando o movimento, né? Inclusive, isso é uma das ideias lá do curso de acrobacia. Fazer 2 coisas. Fazer o exercício e, ao mesmo tempo, treinar a coordenação. Para diminuir o tempo, né? Somos vida louca.
Tá? Isso aí. Galera, coloca aí a hashtag Somos Vida Louca, tá? Vem comigo e comece coiote. Mestre, show, total. Aqui, né? Se a galera pegou essa sacada, leva pra vida e coloca em prática. O bom é que vai ficar gravado, né? Aí se a pessoa tiver a dúvida, volta lá e assiste de novo. Por 24 horas somente. Então, mas fica ainda. Mas fica. Se tiver dúvida, volta e anota de novo, né? Quem chegar depois. Ô, mestre, eu fiz um segundo adendo aqui, né? Locais adequados. O que seria, mestre? O que seria? Então, o melhor local para treinar, o melhor local que eu gosto de treinar é na linha do trem, assim, tá cheio de pedra, é ótimo. Aí é bem vida louca mesmo, hein? Brincadeira, tá, gente? Não faz isso não, hein? Lá é difícil. Olha, tudo tem um equilíbrio. Então, eu acabei de falar aqui, eu gosto de treinar na areia. Por quê? Eu posso cair de cabeça, de lado, de costa, de como eu cair, tô bem. Porque ela amortece a queda. Sim. Só que tem um problema. Da mesma forma que ela amortece para cair, ela dificulta para sair. Então, para você sair do chão, você faz mais força. E aí, às vezes eu vou treinar com a Kianda lá, e a Kianda sai muito braba lá. Ainda bem que ela não tem porte de arma. Porque se ela tivesse, você tava lascado. Perigoso, né? Porque ela sai com muita raiva de lá, porque ela não consegue fazer as coisas lá. Por causa que a areia escorrega, né? E ela não faz ainda nada aéreo, né? As coisas é mais de chão. Então, para treinar saltos, eu aconselho que vocês treinem para cair na areia. Se tem um local grama e depois da grama tem areia, perfeito, né? Segundo local bom para você treinar saltos, no meu ponto de vista, né? Sim, seria a serragem. A serragem ela tá no ponto porque ela é fofa, mas ela não agarra tanto. Não. Ela amortece legal. Verdade. Né? E aí nós temos o tatame. Sim. O tatame também é muito bom para treinar, só que ele não segura tanto impacto. Não. A pessoa fala assim, vou aprender mortal hoje e vou no tatame. Você pode dar uma cabeçada e ficar lá mesmo. É perigoso. Porque o tatame, ele amortece, mas ele tem uma taxa ali de amortecimento, né? É bom do tatame pro colchão, para quem está aprendendo, lógico, né? Aí, e por fim, quando você já tem uma certa noção, já dá salto com mão, já dá salto sem mão, quer treinar coisa nova, aí você já pode treinar na grama, bem fofa, né? Tem, acho que é grama indiana que eles chamam, né? Tem a grama do campo de futebol, que é aquelas que parecem uma arvorezinha, e tem aquelas que é bem fininha, né? Que é o pessoal compra aqueles blocos, planta, aquela é bem fofinha, não sei se é indiana o nome não. Então, por ordem, do mais fofo para o mais duro, né? Você tem a areia, que é o mais fofo de todos, tem a serragem, que é o segundo mais fofo, tatame e a grama. Cimento, nunca aconselho ninguém a treinar nada no cimento. Você pode fazer a roda no cimento, aí você vai fazer um salto, né? Não vai ficar fazendo milhares e milhares de saltos. É uma apresentação. É bom você ter um tênis que não escorregue de preferência, por causa do impacto do calcanhar. Entendeu? Senão, vai embora também, né? Nem a questão de você errar, mas os impactos que você dá com muita vontade com o pé no cimento, vai atrapalhando as articulações. Se eu não me engano, vai achatando Tem uns negócios aqui que eu não lembro o nome, o que é, de repente alguém ajuda aí, né? Fica entre os ossos. E aquilo ali vai perdendo, né, com o impacto, vai perdendo até que o osso comece a encostar no outro. Aí é do resto da vida. Não. Você está falando do fluido das articulações? Isso aí, eu não sei o nome disso não, mas é isso aí. Não, se isso desgastar, não tem volta, né? Esse aqui é o pior, né? Verdade. Eu acho que a minha mãe tem esse problema, né? Ela desgastou, mas não por causa do assalto, não. Ela desgastou por causa da idade. Sim, e principalmente... Então ela sente dor. É verdade. Eu ia falar da idade, até mesmo... E os saltos aceleram isso. Né, que temos aí. Passamos cartilagem, isso aí, ó. Cartilagem. Não falou aí. Passamos um pouquinho da
da fase dos 30 anos, né? Só um pouquinho, só. Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Aí sim nós temos que sempre prezar pelo nosso corpo e pelos locais também, né? Onde treinamos. Não somos mais meninos para ficar treinando loucuras assim, se não for de uma forma segura e adequada, né? Até sendo menino tem que tomar cuidado, né? Sim. Total. O nosso problema maior é quando a idade vai subindo, o metabolismo vai ficando devagar. E por causa disso, né? Eu não sei se é devagar ou é eficiente, porque a gente come menos e dura mais tempo. Né? Eu não sei se é uma questão de eficiência, de tanto tempo a gente comer, o corpo acostuma. Quem come menos? Então, vamos mudar de assunto. Continua. E aí, como a idade vai chegando, a gente demora mais para, digamos assim, para perder peso e para a musculatura desenvolver. Verdade. Eu acho que é por causa da deficiência da testosterona. Né? Que a idade vai avançando, vai produzindo menos, e aí dá esses impactos em peso, em força e etc. Né? Essas coisas. Então a gente tem que fazer um treino mais específico, não é nem treinar mais, é fazer um treino mais específico, mais inteligente, mais eficiente para conseguir manter os movimentos. Total, mestre. Aqui respondido, né? E o terceiro adendo aqui que coloquei aqui, que eu pautei, é inclusive, como você falou dos meninos, né? Que até os meninos têm, né? Desde novinho tem que tomar esses cuidados. E eu coloquei aqui, qual é a importância, mestre, de uma orientação do profissional capacitado? Porque os meninos, né? Eu falo isso porque eu vivi isso. Quando eu era adolescente, íamos um bando de adolescente para a serragem e lá a gente ia na loucura, sem jeito, sem técnica, vai que dá. A gente era muito assim, vai que dá, e era outras quedas, né? Graças a Deus, ninguém se machucou de uma forma grave, mas é um perigo. Pela sorte da serragem, né? Nossa, pela sorte da serragem. Né? Saíamos da cabeça aos pés, todo cheio de serragem, para você entender. Então, tudo. Eu já engoli serragem, para você ter uma ideia. Mas o salto foi bonito, pelo menos, né? Foi, de cabeça no chão, mas foi. Mas tinha aquele montinho, sabe, gigante, parecia os fossos quando o pessoal usa o tablado, tem um fosso, parecia, mas era de serragem, então era o que salvava a vida mesmo, né? Não falo nem o corpo, era a vida mesmo, era o que salvava a vida. E qual é a importância de ter uma orientação, de alguém que entende mesmo de saltar, alguém que é capacitado, né? Qual é a importância disso, mestre? Olha, eu aprendi muita coisa na tentativa e erro, mas eu sempre fui uma pessoa observadora. Eu percebo que eu sou meio que um ET às vezes, entendeu? Porque eu vejo coisas que os outros não vê, e às vezes quando eu falo a pessoa até entende, e alguns acham que eu estou viajando. Aí, enfim... Eu entendo, viu, mestre? Entende? Então, eu consigo ver um movimento da pessoa, eu falo, ó, o defeito é aquele. Isso aí todo mundo faz. Mas eu digo, o defeito é esse, por causa disso. Que aí um exemplo. A pessoa vai fazer o salto, aí não consegue completar. Aí vem um cara e dá aquele conselho maravilhoso. Joga com mais força. Como se fosse simples assim, né? O problema não é ele jogar com mais força. O problema é, por que está faltando força? Né? É aí que entra a diferença entre a pessoa qualificada e a pessoa que treina. Eu treino, isso aí. Aí ele não sabe te dar a dica correta. Aí ele vai dizer assim, não, você joga para cima. Isso não diz nada. Não, você joga para trás. Isso não diz nada. Né? Então, tem que saber dizer de uma forma que a pessoa consiga entender o que está faltando. Por exemplo, vou dar exemplo de um salto que o pessoal acha bonito. O pirueta, né? Alguns chamam de salto parafuso. Exato. Existem formas de fazer. Deixa eu faltar um pouquinho aqui. Afastar aqui para vocês verem. O segredo todo da pirueta, o pessoal pode não saber, mas está nos braços. É os braços que faz girar.
Tem gente que joga assim, tem gente que joga assim, e tem gente que joga assim, certo? Mas é o quê? É esse lado vindo para cá. Então, eu vi um dia desse, né? O cara treinando no trampolim, ele fez assim, no salto, e só abaixou esse. Por ele só abaixar esse aqui, o corpo dele girou. Então, a técnica toda está nos braços. Claro que a gente não tem essa altura toda para fazer assim, baixar um braço e girar, né? Então, a gente faz como? A gente dá um soco para cá. Então, é uma técnica para fazer. Só que não se resume nisso. Isso é o início do giro. E como eu caio? Vou dar o soco assim e vou cair em pé? Aí o cara faz o soco e pô, cai de cabeça. Girou só para cá. Né? Aí, como é que eu vou para trás? Então, cada componente da sequência do salto tem uma coisa. Por exemplo, você tem uma agulha legal. Sim. Aí esse teu agulha te dá uma força boa para subir. Então a sua preocupação é girar. Aí se eu estou vendo isso e o cara não está conseguindo completar, eu vou falar, olha, você dá mais força nos braços, porque o agulha está bom. Mas esse defeito é dele. Aí outro caso, o cara está treinando o mesmo movimento e não consegue também a mesma coisa, não cai em pé também. Só que o problema dele é outro. Ele joga bem no braço, mas a agulha é ruim. Eu vou dar o mesmo conselho para ele? Não funciona. Né? Eu dou até o exemplo do sapato. Se eu calço 42, minha esposa calça 36, não é porque tudo é sapato que o sapato dela cabe em mim. Né? E o que está em mim pode servir para ela, mas vai ficar frouxo. Sim. Então, essa aqui é a maior importância. Porque, um exemplo, esses errinhos simples é o que faz a diferença entre você estar, por exemplo, eu hoje, 22 a 23 anos de capoeira, já estamos em fevereiro já. Que anda tá dizendo que tá com eco, Chapolin. Tá com eco, Ó, mestre Beto, mestre Rosa do Baraúna tá aqui conosco, mestre Wellington, nossa, uma galera bacana. Caramba. Para todos os mestres aí. Salve aí, axé a todos os mestres, meu respeito a todos. Axé. Continua aí, mestre. Então aí você vê o que eu estava falando, né? Essas pequenas dicas pro salto faz a diferença. De tipo hoje eu, 37 anos de idade, nunca quebrei nada, para um menino de 17 anos que já quebrou braço, perna, orelha, nariz, unha, quebrou até cabelo. Tira o fone aí, mestre, para ver se melhora o eco, galera. Peraí. Puxa aí, vamos ver se melhora. Difícil aqui. Tá. Fala aí, mestre. Tá me escutando melhor agora? Para mim, tava melhor que o fone, né, aqui, mas a galera tem que dizer aí. Gente, tá melhor agora o áudio do mestre? Responde aí. Continua falando aí, mestre. Articulando. Bom, então, o profissional, o cara que já sabe, né? Só baixar um pouquinho. Eu sempre dou um exemplo para a criança, que a gente já quer movimento. A frase que eu mais escuto dela é a seguinte: não consigo fazer isso aí, não. Mas é lógico, se conseguisse, não precisava de ensinar. Né? Aí a gente vai lá, não, vamos lá, segue isso. Aí ela vai fazendo e consegue. Coloca o fone, mestre. Tá melhor que o fone. Tá melhor que o fone? Desculpa, mestre. Peraí. O eco piorou. Tá na posição difícil aqui. Galera, melhor com o eco do fone, então, hein? O fone tá dando eco? Tá dando eco? Bom, galera, aqui vai voltar a live, né? Eu acho que a internet do mestre deu uma travadinha. Vamos continuar, tá bom? Como estávamos. Mestre, você está me ouvindo? Eu tô. De boa. Eu vou baixar meu som aqui também. Para mim, aparece aqui que a sua imagem congelou. Eu tô vendo ela congelada aqui também. Tá? Eu vou fazer o seguinte, mestre. Deixa eu mexer aqui na câmera, de repente é isso. Vamos entrar de novo, tá, mestre? Tá bom. Vou remover o mestre rapidinho. Mestre, vamos fazer a solicitação de novo. Vamos continuar aqui. Nós estamos no terceiro apontamento para salto mortal, tá, galera?
Esse é o terceiro. Vamos chamar o mestre aqui novamente. Live é assim. As questões técnicas. Chamando o mestre. Tá bom? Vamos retornar aqui para essa live que tá bacana. E o quarto e o quinto. Ah, galera. Pronto. Voltei? Então, mestre, para mim aqui tá tudo numa boa. Tá, beleza. Deixa eu ver se não tá muito longe aqui o... É porque, de fato, aqui o quarto é um pouquinho grande, né? Aí dá eco mesmo. Ah, mestre, mas se a galera tá entendendo, vamos embora. Bom, então, no final de tudo, em resumo, você tem um profissional para lhe dizer como você corrige o que você tem que fazer, né? É importante para você manter a integridade física. Eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Se você se machuca, você tem que se recuperar. O tempo de recuperação, além de ser um tempo que você não está treinando, é o tempo de regressão corporal. Por quê? Se você tem... Vou dar um exemplo em número para o pessoal entender. Digamos que a gente pegasse peso. E aí você consegue pegar 10 quilos. Se machucou. Passou, sei lá, 2 semanas. Se recuperou já. Machucou outro músculo, não foi os braços. O músculo que você machucou, você não vai forçar. Aí agora você vai tentar pegar o peso de novo. A força que você vai utilizar é dos braços. Você não machucou os braços, mas seu braço regrediu. Você não consegue levantar mais os 10 quilos. Porque o músculo atrofiou, ele perdeu força. Não sei se atrofiar é o termo correto. Mas aí você vai tentar e não consegue 10. Aí você vai baixando o peso. 9. Quando vai ver, você está levantando 5 quilos por causa do tempo que você ficou parado. O corpo vai perdendo, né, massa muscular, se é esse o termo correto, né? Ô, mestre, que bacana. A importância, então, de ter uma boa orientação profissional, né, para evitar esses acasos. Sem contar que tem outra questão também. Às vezes você treina e acha que, por exemplo, a gente repete muito, quer aprender, vai treinar, mas tem que ter uns limites. Porque se você treina demais, você pode desenvolver um vício. E aí, se você, vício assim, acostumar a fazer errado. Quando você chega nisso, lascou. É melhor você treinar para o outro lado. Porque você vai perder muito tempo para quebrar o vício. Estou falando por experiência própria. Eu treinava arco-íris. Olha só que interessante. Isso aqui é uma história isso é real, aconteceu. Pô, legal, mestre. Aí eu peguei a ideia do arco-íris, né? Falei, vou lá, fiz meu tutorial para mim, aprendi. Aí só que eu aprendi e passei, né? Porque lá vai eu com meus exemplos aqui, vou pegar a capinha do celular, aqui é a minha cabeça, né? E aí a minha cabeça tem que no máximo chegar aqui e as pernas chegam até aqui. Só que aí, como eu estava aprendendo, treinando muito, eu acabei fazendo assim. E para corrigir isso, eu levei 3 anos. Tem noção? Aprendi um negócio em 3 meses, levei 3 anos para corrigir. Caramba. E aí, consegui ensinar para uns 2 ou 3 alunos meus, né? No tempo tinha o instrutor Iena, tinha o instrutor de coluna no tempo, que hoje é mestrando, é de outro grupo. Então eu consegui passar a ideia para um monte de gente. E eu mesmo viciei fazer o negócio, sabia o que tinha que fazer, mas o corpo não conseguia. Aí eu tinha que fazer um novo tutorial para corrigir, né? E eu só vim aprender isso 3 anos depois. Falei, poxa, eu vou ter que fazer tudo do zero de novo. Eu quase aprendi para o outro lado, para não ter que treinar para lá. Falei, não, vou aprender, já virou questão de honra, porque eu sou teimoso, né? Falei, não, tem que aprender. Entendi. Aí acabei pegando, mas mesmo assim, eu demorei, ou seja, perdi 3 anos num movimento que eu aprendi em 3 meses. Por quê? Porque me faltou uma orientação do que eu deveria fazer. Eu nunca tinha enfrentado, né, esse tipo de defeito, aí lascou. E isso não é só no arco-íris, não, tem outros movimentos que tem os seus vícios, que você costuma fazer errado, você até cai em pé, mas o desenho, né, do movimento, o design, tá horrível, tá tudo errado, tá uma forma perigosa, né, que se você faz arco-íris com o corpo muito deitado, você escorregar na entrada é cabeça no chão. Nossa. Né? E esse arco-íris deitado, na verdade, ele é o mesmo movimento que o pessoal do parkour faz, acho que é parkour, free running, alguma coisa assim. É o mesmo movimento que eles fazem chamado side flip. Só que esse arco-íris deitado com a perna dobrada.
é o salto de lado deles. Eu O nosso salto de lado é um mortal mesmo de lado. O deles não, tipo isso. Então, é importante ter alguém para te dizer, tá errado isso aí, hein? Não continua não que vai dar problema. Verdade, mestre, que show. E ainda emendando nessa base, mestre, que o senhor está falando, é importante aqui que eu fiz o 4º apontamento exatamente sobre quedas. Qual é a importância de eu ter noções básicas, que seja, até mesmo umas noções avançadas, sobre queda, para autoproteção, mestre? Que, como o senhor disse, né? No início, quando estamos aprendendo, é difícil, né? É muito complicado. E eu tenho um costume aqui, quando você falou do arco-íris, antes eu não conseguia, eu tinha uma boa puxada de perna, né? Mas no meio do arco-íris, só dando um exemplo, abria. Eu abria. É um vício comum. Uma puxada de perna bacana, eu sentia que a altura estava legal, mas batia aquele desespero no ar. Aí eu abria. Só que, consequentemente, quando eu abria, eu me autoprotegia, porque eu ia com a mão e tal, mas você falava, nossa, é só continuar. Então, eu meio que já me protegia e foi difícil também tirar esse vício, né, da autoproteção. Mas qual é a importância disso, mestre? Olha, cair é uma constante, né? Então, você só tem que sobreviver à queda. Por quê? Eu não tenho como eu contabilizar quantas vezes eu caí para aprender determinados movimentos. Mas você tem que saber como cair. Né? É a questão do pessoal fala assim, eu tenho um erro psicológico, não, filosófico. A pessoa fala assim, eu fiz tudo sempre certo, uma vez que eu fiz errado, todo mundo me aponta o dedo. O pessoal não tem costume de falar isso. Se a gente traz isso para a acrobacia, você pode fazer milhares de erros e não cair e não se machucar, né? Mas você pode estar só um erro e cair errado. E pronto, acabou. Você nunca mais vai treinar salto. Então não é quantidade de queda. Você só precisa daquela queda da forma errada. E é essa que a gente tem que evitar. E como é que a gente evita? A gente evita no treinamento por etapas. Por exemplo, eu vou treinar, dá um exemplo do salto parafuso mesmo. Eu nunca fiz na vida, eu vou dar de doido, vou dar o AU, vou meter a mão e vou sair rodando. Tem grande chance de eu cair de toda forma e machucar. Eu tenho que ir aos poucos para eu ir gravando como é que é. Porque aí eu sei como é que é a queda em cada estágio. Se eu escorreguei e saí de lado, eu sei como cair. Se eu fiz de costas, né, dei meia volta, vou cair, aprendi a cair, e assim eu vou aprendendo, né, digamos assim, todas as etapas do movimento para eu ter um controle. E aí, e se por algum acaso eu tenho uma queda que eu nunca tive na vida, o que eu faço? Eu aprendo a jogar mão no chão, né, as duas mãos, e os pés separados. Sempre isso, mão e pé separado. Por quê? Eu faço uma conta matemática simples, né? Eu, por exemplo, hoje tenho 70 quilos. Para ficar uma conta bonitinha, vamos botar mais 10 quilos para mim aí, né? Tenho 80 quilos, pronto. Tá perto, falta alguns quilos só. Se eu cair de cabeça, são 80 quilos em queda na minha cabeça. Mas se por algum acaso eu tô caindo e eu coloquei as duas mãos, já são 40 quilos em cada. Já diminui. Se eu tenho uma força legal no braço, vou sobreviver. Agora, se, digamos assim, eu fiz uma queda como se fosse fazer um salto e passei direto. Se eu não botar a mão, eu vou de cabeça. Aí eu boto a mão seguro. Não aguentei os 40 quilos em cada, né? E aí vem as duas pernas, mas separa ali. Então vai ser 20 quilos em cada uma. Então, essas técnicas que você pega de queda, né, pode fazer a diferença. Você sentiu o mínimo de coisa diferente no seu salto, né, que você sabe como você salta. Aí você já sabe como cair, né? E muitas das vezes o pessoal faz o inverso. Eles sentem que vai cair, eu vejo muita gente fazer isso, abre os braços. Não pode, tem que procurar o chão com as mãos. Isso aí, procurar o chão com as mãos, seja para frente, para o lado. Por isso que é importante ir aprendendo por etapas, para você pegar consciência corporal.
Que hoje, se eu der um salto e der algo errado no salto, naquele exato momento eu sei onde está o chão, que é o principal. A gente tem que saber qual direção está o chão. Porque a gente se machuca por isso. Você vai dar o salto, aí você rodou tudo, sentiu que deu algo errado. Aí você faz o quê? Por razão, você pensa assim, não, o chão está na direção da minha cabeça. E às vezes não está, você já está assim. Aí você faz o quê? Você bota a mão para cá. E aí vai de peito assim no chão. Por quê? Botou a mão para a direção errada. Verdade. Então, as quedas são muito importantes, principalmente se você der também tem exercício para isso, né? Para você ir aprendendo a amortecer, a cair. E aí o próprio treinamento mesmo diário daquele movimento, né, vai te ajudar. E é uma coisa legal. Se você sabe como cair, você tem essa confiança, você não vai ter medo de fazer aquilo. Porque aí você tem um plano B, deu errado, você sabe como cair. Sabe? Se tiver um treino meu na areia, você vê eu caindo direto. E não é queda bonita, não. É queda mesmo, de costa, de lado, sai igual um frango empanado, cheio de areia. Mas eu consigo amortecer, né? E mesmo na areia, pode ser que você caia e torça, né? Você pode não machucar na pancada. Mas se você cair errado, a perna entra na areia, prende e vira. Aí lesão. Isso, rala. Então tem umas lesões leves, né? E tem, se você torcer, pode ser uma lesão grave. Mas isso tudo parte da consciência corporal, né? Na minha opinião, a pior queda que existe é de costa. Que você cai e fica sem ar. Nossa, eu evito a todo custo essa. Nossa, é horrível. É horrível. É horrível. É ruim demais. Tem um vídeo no seu canal do YouTube, mestre, que nós estamos na serragem. Eu tô ali na sequência, gato. Aí você foi dar uma volta. A mente bugou, eu dei aquele creu no alto e eu bati ainda o corpo. Mas ainda bem que foi na serragem. Fez assim. Eu bati mão e deitei, né? Fez igual aquele pessoal dos bondes de funk antigamente, cada mergulho é um flash. Estilo isso. O importante é saber se proteger, né, mestre, na queda. Isso aí. Mestre, tem que estar inteiro. Que show. Se a galera tá pegando essas sacadas aqui, é batata. Levem pra vida, vão treinar no seu dia a dia. Claro ali que já teve um adendo, né? Tem orientações de alguém capacitado, né? Não vai na loucura não, que pode dar ruim. E o quinto, mestre, eu falei 5, né? Foi 4 nessa brincadeira. E o quinto aqui é algo que na minha concepção, é algo que alavanca o aprendizado e ainda te traz uma segurança muito grande. Aí eu gostaria, né, do senhor falar a sua opinião sobre saber o passo a passo, um método, né? Você ter todinha uma estrutura para saltar na mente. Tá me entendendo? Então imagina, eu vejo lá o vídeo lá do Mestre Coyote, o tutorial, salto X, né? Tem 5 passos. Eu tenho que saber os 5 passos na mente. Se o primeiro passo, eu, por exemplo, não levo jeito para aquilo, volta um degrau atrás, trabalha condicionamento físico, trabalha melhor. Pô, agora eu estou preparado para o primeiro passo. Pô, se o primeiro eu já faço, eu vou fazer o primeiro, não vou descartar ele, depois eu emendo o segundo, sabe, esse degrau que você já disse? Por que é importante? Esse passo a passo. Eu chamo isso de treinamento acumulativo. Porque funciona assim. O cérebro ele faz redes neurais. Quando você aprende algo, isso é um exemplo, tá, gente? Assim, bem a grosso modo para vocês entenderem. Digamos que tem esse neurônio e esse. Quando você aprende algo, eles se juntam. Isso se chama rede neural. Não são só 2, são uma rede inteira. Né? Então você tem que estar reforçando eles. Você tem que estar fazendo sempre o mesmo caminho para ficar natural. Entendeu? Então, também dá a questão do trabalho corporal. A maior parte de tudo quanto é movimento é mental. O componente principal é mental.
Não adianta você ter melhor resistência, melhor alongamento, melhor força. Não adianta, se você não tem o componente mental. Que é o componente mental. Primeiro é você entender, né? Você tem que ter aquele entendimento do que é para fazer. Você não precisa ser, digamos assim, expert, fazer um quadro, escrever uma equação matemática, essa aqui. Não precisa ser tão profundamente. Mas você tem que ter aquela noção básica, como eu falei assim, para fazer o mortal, você tem que saber fazer a força centrífuga. Você não precisa nem saber que o nome é esse, só precisa saber que ela existe e como ela funciona. Né? Que seu peso tem que ser jogado para os lados para manter seu corpo no ar e você não dar a cabeçada no chão. Quando você sentir que a força centrífuga foi quebrada, né, você vai entender, opa, deu algo errado, aí a gente entra na questão da queda. Isso tudo é um componente mental. Quando você sai da passagem de eu estou fazendo um movimento, tá tudo certo, opa, deu errado, é o componente mental que te avisa. Né? Não é a falta de força. Né? Às vezes você deu força, deu tudo, mas esqueceu de fazer alguma coisa no meio, ou seja, esqueceu, mental, deu errado, aí você tem que fazer outra coisa para corrigir aquilo. Então, o passo a passo, ele deixa natural. Né? De tanto você fazer, ele vai ficando natural. Então, você não pensa mais assim, eu vou fazer um alço-em-mão, que é um movimento simples. Descrevendo o alço-em-mão. A gente separa a perna, escolhe o lado que vai fazer, mexe as mãos para a mão da aceleração, abaixa a cabeça, levanta a perna e deixa ir, né? Como se fosse um estilingue, como se fizesse assim. Beleza. Então, se a gente tivesse que dividir esse movimento, né, em, digamos assim, pequenas etapas para gravar, mão, cabeça, perna e corpo. Só que quando você aprende a fazer, você pode tirar a mão, pode só abaixar a cabeça e jogar o corpo. Vira uma coisa só. Você não tem que ficar lembrando detalhe. Não, a mão vem para cá, aquela mão vai para lá. Você não pensa mais assim. Você já pensa sem mão. E aí você modifica. Às vezes você não faz de lado, você faz de frente e vira no meio. Então, enfim, quando você vai nesse treinamento passo a passo, sua rede neural vai ficando bem fixa e depois você pode modelar ela, você pode pegar ela e juntar com outro. E assim vai indo. Então, o passo a passo ele é importante para isso. Ele mantém você fisicamente bem, a coordenação, né, por causa da rede neural, fica sempre reforçada e você está acrescentando algo novo. Então, você ganha fisicamente, mentalmente, né, e fica inteiro, principalmente, né? Além de você ganhar a força, a coordenação, você também ganha resistência, porque você passa a treinar mais coisa. Por exemplo, o início do curso de acrobacia, a primeira aula é pouca coisa. Aí vai acumulando, cada aula bota um exercício a mais. Quando vai ver só de exercício, você já está fazendo 5 minutos. E você, antes, se fosse para começar a aula, com aqueles 5 minutos, você chegar em 2 ia morrer, não ia aguentar fazer. Né? Não ia ter resistência, fôlego. E aí o treinamento desse passo a passo ele vai lhe ajudando. E tem aquele fenômeno do pessoal não conseguir o passo 1, conseguir o passo 2 e achar que o passo 1 não serve para nada. Aí ele tem, digamos assim, o passo 1 está trabalhando o início do movimento, né? E o passo 2 já está no meio do movimento, mas com força. Aí você pula esse, porque você não tem a coordenação. Mas a força compensa e você faz o segundo. Aí você vai indo. Quando você chegar no quarto, você se lasca, porque o quarto precisa do primeiro. Aí você fica preso aqui e gera um vício. O que você poderia ter aprendido em 1 mês, por causa da sua pressa, vai levar 1 ano que nem eu. Então, é muito importante isso. Né, mestre? Exato. Eu tenho esse costume, mestre. Por exemplo, agora eu tô com uns brinquedos novos aqui. Não sei se você já viu alguns vídeos, eu tô montando. Viu? Tem tipo um trampolinzinho, né? Isso. Aí eu tô treinando aqui uns pirulitos e tal. Tô treinando algumas coisas aqui. E tô ali, treinando queda, com segurança, tem os colchão e tal. Aí, de repente, observo que eu já estou, né, no meu limite do dia, do treinamento, eu vou lá e acerto. Recolho tudo e vou embora. Pô, mas você acertou. Eu quero que a minha mente registre o acerto para no dia seguinte
eu novamente, com nova energia, uma nova carga, né, renovado, vou continuar da onde eu parei. Faz sentido, mestre? Faz. Inclusive, faz mais sentido ainda se você treinar à noite. Porque para memorizar, um estudo diz, eu não lembro de quem é o estudo, né? Mas que as coisas que você faz, que você aprende antes de dormir, elas têm mais chances de ser fixado. Então, não quer dizer que o que você aprendeu de manhã você não vai fixar. Mas quer dizer que se você fizer isso mais próximo do seu horário de dormir, você tem mais chances, né? Não impossibilita, né? Não garante, mas tem mais chances de você fixar aquilo. E isso eu costumo brincar, mestre, exatamente no que o senhor está falando. Por exemplo, nós estamos treinando aqui. Eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou consciente dos meus erros, e de repente eu estou consciente até do meu acerto antes de deitar. Quando eu vou deitar, eu vou dormir, eu tento registrar isso no meu subconsciente. Você fica pensando, né? Fico pensando, nossa, eu consegui, nossa, eu preciso conseguir de novo. E uma hora, com essa força do hábito, o senhor falou de hábito aí, no passo a passo. Vou nessa brincadeira, uma hora fica igual a dirigir carro. Poxa, eu não sei se eu freiei num radar, eu não sei nem como eu cheguei em casa, não sei nem como, eu não pensei para passar a marcha. Mas antes, eu olhava tudo. Na hora de pedalar, que seja andar de bicicleta, né? O pessoal... agora está mais no nível. Oi? Pedalar é comigo, andar de carro é da Então, vamos no pedalar, né? É como andar de bicicleta, você nunca esquece. Porque uma vez entrou tão forte... Né? Antes você tinha uma consciência de equilíbrio, daquela visão de olhar para um lado, para o outro, e você ficou fazendo força para entrar no seu subconsciente, memorizando aquele dia, né? a cada avanço, e uma hora quando entra no inconsciente, é seu, ninguém te tira. O pessoal chama isso de memória muscular. Lembra do Lucas? Lembro. Ele chega aqui, isso é batata. Ele apareceu aí, não sei nem se ele está aí ainda, vou falar dele. Ele vai falar, lá vem. Ele chega aqui, mestre, dominei tal movimento. Aí eu falo, você dominou? Ele, dominei. Faz aí para mim ver. Aí ele vai lá e não faz. Eu falo, você não dominou, meu queridinho. Né? Por você sentir a sensação de realizar uma vez ou outra, ainda mais com a endorfina, com o corpo quente, você achou que fiz 3 vezes, tá garantido. Já sei fazer. Se fosse dessa forma, eu tinha dominado o próprio arco-íris, não é algo que eu faço com propriedade. Eu posso brincar na parada de mão, falar que eu tenho uma propriedade na parada de mão. Né? Se eu ativar, como eu já brinquei, né? Não é recomendado, mas eu já brinquei em cima de ponto de ônibus, de parada de mão, nos lugares assim. Ideia. Meio sinistro, meio vida louca, como diz o mestre Coyote. Por quê? Tá no meu inconsciente. Quando eu acho o meu eixo, eu achei. Eu sei descer exatamente o pé na onde que eu tenho que descer e como eu tenho que subir. Só basta paralisar no eixo. Se eu não me sentir corporalmente bacana para parar no eixo, eu falo, não vou nem tentar. Mas se eu me sentir nesse direito de achar o meu eixo, é propriedade, é domínio. Né? Então, já tem essa consciência corporal. Porque o salto é a mesma coisa. A gente costuma dizer que o pilintra ele acorda de manhã e faz um chutado parafuso, né? Porque você viu a peça, né, mestre? Você viu como é que é. Então, é muito bacana essa parte mesmo do consciente, subconsciente e o inconsciente. Mestre, dentro dos 5 itens aqui que eu falei, tem algo que, por exemplo, é importantíssimo e não tocamos no assunto? Porque eu quero te fazer uma pergunta, se o medo é importante, né? Que as pessoas sentem muito medo, e eu sinto medo também, né? E eu quero te perguntar se o medo é importante, mas nós, fora o medo, nós deixamos escapar alguma coisa? Olha, deixamos também, né? Porque a gente se foca muito no medo e esquece da superconfiança, digamos assim.
você fica confiante demais, né? Que é o inverso do medo. Você acha invencível, eu sou sinistro, sou o cara. E aí, eu até tenho um relato meio triste agora, assim, para falar. Teve um caso do menino que aprendeu da Mortal para trás, não foi do meu canal, né? Ele não aprendeu comigo, não. Ele aprendeu em um canal de parkour, freerunning, né? Ele conseguiu aprender a fazer o Mortal parado, porque eles costumam treinar parado. Só que o salto que eles gostam de fazer parado é o grupado. E o grupado não tem muito mecanismo de segurança. Para você fazer parado, pior ainda, né? Aí você faz, segura o joelho, deu algo errado, até você abrir, a cabeça chega primeiro. Né? Então, tipo assim, ele aprendeu esse, né, conseguiu fazer e tal, e aí, não sei com quanto tempo depois, ele foi fazer na rua para mostrar para alguém no asfalto. Errou, caiu de cabeça. Aí foi parar no hospital. Os hospitais ruins, como são, ficaram fazendo um pouco caso da questão dele, que ele não tem nada não, ele está acordado, não sei o quê. Aí quando finalmente hospitalizaram o menino, que ele já estava ficando mal, né, estava visivelmente mal, né, colocaram ele lá, mas ele não resistiu e faleceu. Digamos assim, o que foi que prejudicou ele? Foi a super confiança. Ele achou que ele já estava fazendo muito bem e tal, esse eu não erro mais. E aí isso às vezes atrapalha, né? Quando a gente, digamos assim, subestima as coisas. Claro, né? Pode ser que seja uma questão que ele estava cansado, pode ser que ele escorregou, pode ser que ele não tenha uma técnica não tinha, né? Uma técnica muito boa de erro, de queda. Ou pode ser que ele tenha escolhido o local errado, o dia errado, né? A hora errada do dia, podia estar com o corpo cansado, podia ser várias coisas. Mas o principal é que ele confiou que ele ia fazer. Ele não escutou o próprio corpo. Que é nessa hora que entra o quê? O medo. E se ele não tinha medo nenhum, é um problema. Entende? Então, eu não digo para você só que o medo é importante, como o medo é um termômetro e ele é constante. O que quer dizer? Você pode não sentir medo hoje fazendo um mortal para trás. Mas aí você vai aprender um salto novo, aí o medo volta. Entendeu? Pode ser que não venha com a mesma intensidade do outro, né? E aí cabe a você puxar a sua razão para você entender o seguinte. Bom, eu tenho capacidade corporal para isso, eu preciso de tal altura, eu estou tendo. Então meu medo é só uma barreira psicológica ou é o termômetro que está me avisando que eu posso cair feio? E aí o que a gente faz quando está com isso? A gente procura local onde a gente possa errar. Né? Então, sim, o medo é importante. Mas só não pode ter ele em excesso, tem que ser racional. Nem pode ter muito medo. Exato. Nem pode ter muito medo e nem pode ter medo nenhum. É aquele ditado: água demais mata a planta. Falta de água também. Tem que ser equilibrado, né? Tem que aprender a controlar. Exatamente. Aí quando a gente percebe que está com muito medo de uma coisa, a gente vai trabalhando aquilo. Entendeu? E como é que a gente trabalha? Praticando. Como o senhor mesmo falou, a força do hábito. Né? Quando a gente tem a tendência de cobrir a maioria dos ângulos, se errar, o medo vai diminuindo. Por exemplo, olha, eu faço salto pirueta, né? Eu faço ele bem do AU aberto. Também sei do AU agulha. Mas como eu pratiquei muito do AU aberto para fazer dentro da roda, porque é curto, eu sempre faço esse salto. Eu não preciso aquecer, eu chego e faço. Se eu errar, eu boto a mão e tal, eu sei como cair e tudo mais. Já do AU agulha eu não tenho esse controle. Mas tem vezes que eu vou fazer o AU e o salto parafuso, quando eu dou o AU no meio, eu sinto que não dá, eu paro. E aí eu não tento mais. E se eu for tentar, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste. Eu jogo o meu salto da saída desse, que é o salto que eu viro de lado. Mestre, deixa eu dar um aviso pra galera. O Instagram, quando ele bate 1 hora de live, ele encerra. Ele encerra. Falta 15 segundos. Vamos encerrar aqui, vamos voltar?
Isso aí. Calma aí, galera. Estamos voltando. Volta pra live aqui todo mundo. Encerrando, tá, mestre? Chamando de novo. É isso aí, mestre. Tempo não vejo o senhor, né? Faz um tempo já, né, mestre? Faz. Águas de dezembro. Por aí, mais ou menos Por aí, isso. né? Ô, mestre, quer ver algo que é bacana? Mestre, assim, não tem turma aberta, nada disso, mas conta pra galera o que é Senhores do Ar. Ah, Senhores do Ar foi uma iniciativa minha e do Mestre Pé de Vento para ajudar o pessoal, né, a chegar, né, no tão sonhado salto, né, aprender a fazer salto, dominar e o principal, né, de forma segura, de forma consciente, né. Chegamos a fazer aí, mas a época que a gente lançou, de repente não foi muito boa, né, mestre? Também. Mas aí a gente ainda fizemos as aulas, deixamos gravados lá. Tem aluno lá, né? Tem. Quando a gente tiver um tempinho, a gente continua. Logo, logo vamos abrir uma segunda turma aí, né? Isso aí. Ô, mestre, então, dessa emenda que o senhor estava concluindo em relação ao medo e tudo mais, meio copo, nem ser destemido e nem ter o pavor, o bacana desse termômetro que o senhor falou, às vezes, eu estou dando o meu exemplo aqui, né? Às vezes eu vou fazer um salto só pelo AU agulha, ou a forma que eu faço um AU que seja, eu já sinto que não dá. Sabe? Consciência corporal. corporal. Nem subir o mortal, nem... Tipo, por exemplo, vou fazer um terra-samba. Estou dando um exemplo, né? Chukahara, o pessoal chama de vários nomes aí, né? Twister. O árabe. Oi? O pessoal chama de árabe. Árabe, também? Bacardi, tem um monte de nome. Por exemplo, às vezes, pela forma que eu faço o AU, falando do AU mesmo, e vou girar, eu falo bem assim, caramba, não tô legal, psicologicamente dizendo, tipo, tá faltando algum elemento e agora não é o momento. Então, eu sei quando é meu momento, né? O que é importante, né? Como tem algo que pegamos essa sacada, assim, tipo, a pessoa que é destemida, ela vai lá e faz, custe o que custar, e às vezes o custo é caro. Tem as pessoas que têm um pavor, não se dá essa oportunidade de se sentir, para falar bem assim, eu acho que não dá para fazer por exemplo, o terra-samba, né, que é lateral, virando, né, para outra posição, mas de repente eu posso, no meio do AU, fazer um AU sem as mãos, bem alto, sabe? Sentir uma outra sensação e tal, não se dá essa oportunidade de ir aos poucos. Como quebra esse gelo, mestre? Como que eu consigo quebrar um gelo para ficar no meio copo? Nem menos e nem mais. Aí a gente entra no passo a passo, né? O passo a passo serve para isso. Boa. Né? Por exemplo, vou jogar. Qual é o medo? Cair de cabeça. Cair de costa. O que eu faço? Então eu já vou jogar como se eu fosse cair assim. Então eu jogo já visando a mão no chão. Né? Como muito tutorial meu tem para ensinar salto de lado, eu ensino primeiro a dar o gato e cair de lado. Aí depois você dá um pulo mais alto e bota a mão depois. E assim vai indo. Você vai aumentando, você vai botando um pouquinho mais de água a cada movimento. Né? Se for uma questão de só para quebrar a barreira psicológica, você faz isso em 10 minutos de treino. Você sabe fazer o movimento, mas não está com confiança. Aí você faz o quê? Regride. Né? Vamos regredir, vamos fazer o que eu fiz para aprender, vamos fazendo, para relembrar. Agora eu vou tentar. Aí mesmo que você erre, você já vai errar com consciência de como vai cair. E não quebra nada. Nossa, que show, que show. E o mestre Coyote, é muito bacana conversar com ele, que ele é assim, ó. Preparou, ele disparou. É rápido demais. Quando é algo que eu entendo, aí eu me sinto à vontade para falar, entendeu? Fala, tô na minha área. É mais fácil. Né? Tô na minha área. Agradeço muito o tema da live. Mestre, olha, acredito eu, para ser aquela pergunta matadora, assim,
finalizar mesmo, tá? O que é, né, para nós capoeiristas, puxando a nossa realidade aqui, saltar na roda de capoeira. Eu vejo muito. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? O camarada tá na roda, aí a roda tá formadinha, bonitinha. Aí o camarada faz assim, ó, a roda. Aí ele corre até o final do salão, faz um salto, às vezes, de uma altura da minha cintura e volta, né? E agora tem uns camaradas que é loucura, é o pilintra. Ele faz um AU pra lá, aí ele vem de encontro à bateria, ele faz um salto rente à bateria, e o camarada mata pelo tá coração. no bunga não, porque às vezes sou eu, então eu fico de boa. Mas o camarada tá no médio e faz assim, ó. E aí ele faz aquele E vai pra frente, né? Ele cai no meio da roda e não perto do cara. Tipo, um autocontrole muito louco. Mas assim, explica, mestre, pra essa galera aí, o que é realmente saltar na roda, ter uma dinâmica para uma roda de capoeira e não saltar por saltar, tipo, essas coisas aí, né? Pois é, então, tem uma questão, né? Alguns pequenos fundamentos, que não vou dizer que são fundamentos, mas seriam funções ou regras básicas da roda de capoeira, que muitas vezes as pessoas não se perguntam, por que a gente sai do pé do berimbau com a U? Por que a gente sai com rolê? Por que eu não bato a mão e já dou a melô no cara ali mesmo? Você até pode fazer isso, mas é porque a capoeira é jogada no meio da roda. Qual é a forma mais rápida de chegar no meio da roda? Você faz um AU e vai ali pro meio da roda, certo? O salto entra onde? Você tem que dar o salto para cair no meio da roda, não para cair na outra ponta da roda. Você até pode cair na outra ponta, desde que esteja dentro da roda. E aí é que está a questão. Quando a gente está aprendendo salto, a gente precisa de muita força. E aí como é que a gente ganha essa força, né? A gente ganha essa força com a curveta da agulha. Sim. Só que aí ela só vai dar 50% da força que a gente precisa. A gente precisa de mais, né? Então a gente faz o quê? A gente dá o pulo antes do agulha. Aí esse pulo aí já vai nos dar mais 20%. Vai faltar 30%. E aí você ganha onde isso? Na maratona que você faz antes do pulo. Então aí para você ter 100%, você tem que correr, pular, dar a curveta, aí por fim cessar o mortal e sai bufando, né? Com 2 dedos da cabeça do chão. Porque você está aprendendo. E como é que você vai digamos assim, melhorando isso? Primeiro você vai tentando tirar, né, a corrida. Você vai tentando fazer só com a agulha, tentando tirar só com a agulha. A agulha tem 2 etapas, o pulo e a curveta. Aí o pulo vai ajudar a força da curveta. Aí você fala o quê? Pula no mesmo lugar. Só que o pulo, se você pular para frente, você já pega o espaço de um AU. Né? Você está aqui, você faz assim, pronto. Antes de você dar o AU, você já comeu o espaço de um AU. E aí você pega dessa forma, né, para depois dar o mortal. Se a roda for grandinha, dá para fazer. Mas o mais aconselhável mesmo, para dentro da roda, é a pessoa aprender a fazer com AU aberto, que eu chamo de AU simples. Ele é melhor por quê? Ele é de perna separada, então ele tem tipo, como eu posso dizer, ele tem 2 impulsos dentro de um movimento. O primeiro impulso é quando a primeira perna chega. E o segundo impulso é quando a outra perna está em cima, ela abaixa e levanta o corpo. Eu chamo de meia curveta, né? Que é a metade da perna que vai fazer a curveta e vai levantar o corpo. Então você tem aceleração, ou seja, o pulo que você tinha do AU agulha, você vai fazer no AU. E a curveta, você vai fazer a metade. Claro que vai exigir mais força e mais treino. Mas para fazer salto na roda, é melhor fazer do AU aberto. E aí tem as técnicas do pilintra aí também, né? De fazer o salto para trás e indo para frente, né? Isso aí é um nível muito na frente, né? E inclusive é perigoso. A pessoa tem que ter uma consciência corporal muito boa, né? Mas se o cara só dominar o AU e o mortal, beleza. Ele consegue dar o salto dentro da roda. E tem outro problema. Tem diferença de você fazer um salto saindo do pé do berimbau, avisar o cara, ó, vou fazer um salto.
E você tá dentro do jogo, o cara te dá a armada, você sai da armada dele com a U e dá um mortal. É outro contexto. Né? Ou seja, você tem que mudar o seu foco do cara para o salto e cair e voltar pro cara. Então são treinamentos totalmente diferentes, são domínios totalmente diferentes. Sim. Mestre, que show, mestre. Mestre, aqui, ó, só por tamanhas sacadas, por tamanhas deixas, dicas que seja, acredito eu que foi valioso demais. Né? Eu quero mesmo agradecer, né, dispor deste tempo. Eu sei que o Mestre Coyote tem pelo menos 50 vídeos para editar. Passa a tarde na praia, treinando, tá, gente? Não é na praia Mariano, não, viu? É treinando, gravando conteúdo de valor, hein? Pessoal, para não entender mal. E aí, brincando, saem 50 vídeos aí, né? Fora 50 vídeos do Mestre Coyote, fora os outros 25. Ó a esquerdinha chegando aí, ó. Chegou cedinho. Esse menino aí literalmente o espelho do pilintra, né? Que ele faz pro outro lado. Ah, ele faz. Nossa Senhora. E o bacana é que quem acompanhar no Instagram do Esquerdinha tá ele na sala lá, fazendo uns saltos super massa, super ninja. E aí eu parabenizo ele. Nossa, que show. Ele fala, mas sabe como é que é? A gente tá devagar. Ele fala. Isso porque tá devagar. De casa, sofá, televisão e parede. Não consigo não. Quarentena. E aí, mestre, voltando aqui, retomando aqui, fora os 25 vídeos da Kianda aqui também, né? Que saem no meio desses treinamentos. Então, eu sei da importância desse tempo do senhor. Eu quero agradecer mesmo por estar aqui no Instagram. É uma outra plataforma que o senhor não acessa tanto, né, mestre? Igual o YouTube, que é constantemente... muito pouco. Eu até tenho Instagram, mas eu fiquei um tempo sem aparelho de celular, como ele é principal para o celular, né, eu uso pouco. Né, porque normalmente, vamos supor, eu estou no computador editando. Eu boto um vídeo, né, para eu escutar alguma coisa, às vezes eu quero saber notícia, boto um vídeo de notícia, enquanto eu estou editando, eu estou escutando notícia. Ou então, sei lá, algum artigo científico, que eu sou meio nerd, né, eu gosto de coisas. É uma tecnologia nova de câmera, celular, então... Já no Instagram não estou acostumado. Eu entro no Instagram normalmente para postar, né? Normalmente posto assim, ó, sai o vídeo novo. Já tem um tempo que eu não faço isso, né? Sai o vídeo novo. Perdi o costume porque eu fiquei um tempo sem aparelho de celular. É a força do hábito, como você falou. No caso, a força da falta de hábito. Da falta de hábito. Também tem essa engenharia reversa, né? Né? Ô mestre, o que a galera pode esperar aí nos próximos dias, lá no YouTube mesmo? O maior canal de capoeira, especificamente do mundo, é o canal oficial Mestre Coyote, né? Tá assim agora? Tá sim. O que a galera pode esperar para os próximos dias aí? Tem? Olha, eu estou trabalhando em alguns vídeos que é produzido dá mais trabalho, né? Eu tenho alguns temas que o pessoal gosta quando eu faço vídeo assim, né? Eu consegui encerrar os tutoriais, eu estou treinando para fazer, só falta 2 se não me engano, né? Para encerrar mesmo de verdade. O Saci para frente, eu estou treinando. Tá chovendo bastante aqui de vez, né? Dia sim, dia não tá chovendo, então às vezes atrapalha para eu ir treinar lá na praia, né? Então, daqui a pouco tá chegando a 150 mil inscritos, né? Tá em 148.800. Então acho que mês que vem já vai chegar. Vai chegar a 150 mês que vem. Aí o especial, né, que eu vou fazer, vai ser aquele videozinho, né, para fazer as pessoas pensar. E o tema vai ser: o que é ser um mestre? Né, eu fiz entrevistas de 10 mestres, né, naquele quadro, até o senhor fez parte, que é a voz da experiência, isso aí. Para quê? Para eu entender um pouco do coletivo do que as pessoas acham que é mestre. E aí algumas perguntas minhas foram respondidas, algumas minhas ainda ficaram, né, assim, então eu fiz um texto, né, o que é ser mestre. Aí eu digo, com as minhas palavras, o que seria ser mestre, o que eu entendi de ser mestre, né. E aí eu vou fazer esse vídeo aí como especial. Tem também, um pouquinho para frente, né,
uns vídeos que eu quero voltar a fazer, né? Sobre top 10, né? Os 10 golpes mais eficientes da capoeira, que eu coloquei os mais perigosos, o YouTube derrubou meu vídeo, aí eu vou ter que refazer ele e fazer de outra forma. Eu queria fazer os 10 melhores jogadores de capoeira, né? Os 10 mestres mais importantes da história. Há um problema quando a gente bota esses 10 melhores, 10 mais. O povo, a capoeira, isso aqui é interessante, a capoeira é o único esporte onde você causa raiva nos outros reconhecendo o trabalho de um. Se você reconhecer o trabalho daquele cara, você arruma um inimigo. É só na capoeira que isso acontece. Eu fiz um vídeo dos 10 grupos. Que coisa, né? Prosperar dói no outro. Pois é complicado isso, né? Então, eu fiz um vídeo com 10 grupos que, na minha percepção, eram grupos modelos. A ideia era o quê? Para as pessoas observarem aquele grupo e falar assim, poxa, meu grupo vai ser assim. Quando eu coloquei a ideia dos 10 melhores, muita gente não se perguntou o seguinte, para que serve um grupo? Você descobre para quem serve um grupo, depois que você descobrir para que serve um grupo, sabe qual é a função, vê quem executa essa função melhor. Em resumo, um grupo de capoeira, ele tem que promover a capoeira. Como é que se promove a capoeira? Você pode fazer uma boa divulgação da capoeira, você pode fazer, digamos assim, formar bons profissionais de capoeira, bons professores, né? Você pode também, como eu posso dizer, inclusão, você pode incluir as pessoas, pode criar pessoas. Quando eu falo criar, assim, às vezes a pessoa é meio bruta, aí entra para a capoeira, ela vira mais consciente. Então, foi essas coisas que eu vi. Era o grupo que conseguia divulgar a capoeira positivamente, era o grupo que conseguia formar bons mestres, bons professores, independente de ter 50 anos de capoeira, como o pessoal faz, né? Independente de ser o cara mais técnico do mundo, né? Mas ser o cara consciente, porque capoeira não é só pernada, né? A pernada foi uma ferramenta dentro de um mecanismo muito maior. Então o pessoal ficou com raiva, porque eles entendiam o seguinte: eu treino com o meu professor, eu aprendo, meu professor é bom, então meu grupo é melhor. Ou então, meu grupo tem em Marte, tem em Júpiter, então ele é o maior, ele tem que ser o melhor. Então o pessoal mede da forma incorreta, né, digamos assim, né? Na minha forma de ver. O cara ter o maior não quer dizer que é o melhor, né? Porque qual é a função do grupo? É ser grande? Não. A função dele é promover a capoeira. Mesmo que, por exemplo, você promova a capoeira, mas a pessoa não entre para o seu grupo, mas entre para a capoeira, ele tá fazendo um bom trabalho, né? Então o pessoal tem dificuldade ainda de entender essas coisas. Eles vê os grupos como time de futebol. É como se fosse Flamengo e Vasco. O melhor é o Flamengo. Mas o Flamengo perdeu não sei quantas vezes, mas o Flamengo ganhou não sei quantas vezes. Aí eles ficam nessa de time de futebol, né? E traz esse costume do torcedor para dentro de uma coisa que era para ser positiva. Eu fiz um vídeo de 10 minutos, não falei absolutamente mal de ninguém, só falei coisas positivas de todos os grupos, contei a história do cara, tudo que o cara fez de bem, mas ficaram com raiva porque, meu grupo ficou em terceiro, meu grupo ficou em quarto, meu grupo ficou em quinto, era para ser o primeiro. Teve um que falou assim, meu grupo ficou em segundo, por quê? Eu falei, gente, é segundo. Enfim, eu acho que a competitividade... Teve os benefícios, né? O próprio mestre Suassuna, Cordão de Ouro, mandou um áudio para o senhor, né? Sim, inclusive, né? Para você ter a ideia como eu escolhi bem o primeiro lugar. Porque eu tenho certeza que se eu escolhesse qualquer outro grupo, não falando mal dos mestres, mas devido à postura normal dos mestres, eu duvido que o presidente ia dar um jeito de entrar em contato para escrever, só para escrever, poxa, obrigado. Não que eu tivesse feito para isso. Eu fiquei extremamente surpreso com o mestre Suassuna, enfim, que provavelmente não deve nem saber quem eu sou, mas ele viu um vídeo assim, um aluno deve ter mostrado, ele, deixa eu mandar um áudio aí, manda lá para ele, né? De repente foi assim, porque deve ser um cara ocupado e tal, enfim. Mas pelo menos ele teve esse gesto, né, de dizer assim, poxa, obrigado. As palavras dele foram assim, exatamente essas.
Assim, queria mandar um salve pro pessoal de Capoeira Dança de Zumbi. Ainda a Rio fez uma brincadeira, falou, vocês pegaram um rabo de foguete, né? Com esse seu vídeo aí, mas queria agradecer por ter reconhecido o trabalho histórico que a gente fez, e eu vou pegar mais no pé dos meus alunos. Então, tipo assim, ele não falou assim, muito obrigado por reconhecer que a gente é o melhor. Não, ele só falou assim, muito obrigado pela pesquisa, que eu fiz a pesquisa, né? Sim. Pelo reconhecimento do trabalho, né? Ele não viu aquilo como um troféu, ele viu aquilo como um incentivo. Então, poxa, para mim, foi gratificante por duas formas. Primeiro, pelo mestre Suassuna ter tido essa coisa e eu pensar, acertei no local correto, né? E pelo fato também dele não se engrandecer por isso, né? Dele dizer que é isso aí e que obrigado e tal, e a gente vai continuar. Isso é uma experiência minha. Todos os mestres que eu conheci do Cordão de Ouro, os caras são mestres, né? Eu era professor e tal. Eles eram os tipos dos mestres que, tipo assim, eu tô treinando ali, eles colavam comigo e vão treinar. Pô, maneiro esse movimento. Aprendia coisa comigo, eu aprendia coisa com ele. Isso é uma coisa que certos grupos que eu não posso falar o nome, senão vai ter guerra mundial, né? Você vê professor que já é assim, ó. Você não pode falar comigo que eu sou professor. Olha a minha corda. Tá entendendo? Então, tipo, eu não via isso no Cordão de Ouro. E como é que você promove a capoeira? Treinando junto, ensinando, compartilhando. Sabe? Então, eu vi isso que eu não vi em grupo nenhum. O grupo pode ser o maior do mundo, mas eu não vi isso. O que eu vejo é mais assim, tá errado isso aí, ó. Tu é saroba demais, não sei o que lá. Eu vejo o professor falando isso com o aluno. Eu passei por isso, né? Eu sou dessa linhagem. Então eu passei por isso. E sofri duras críticas por eu não conseguir fazer algo que não estava ao meu alcance ainda, né? Então, isso faz o quê? Isso faz o aluno crescer daquela forma, que foi a forma que ele aprendeu. Mestre, que show! Acredito eu que essa reflexão aqui, e eu pensando alguns minutos atrás, que a parte matadora seria, né, nivelar o copo d'água com medo, achando que isso seria, né, mas não, agora essa reflexão aqui, ela integra, né? É muito bom trazer esse lado de reflexão de que sentido nós vamos remando nesse mar da capoeira. Porque, claro que tem a parte tempestade, né? Tô usando aqui um pouquinho de filosofia. Então, você escolhe em que maré você quer estar. Não estou falando que é nada fácil, mas o sentido do que você está trazendo é que saiba escolher, saiba viver capoeiristicamente com uma pessoa que só quer o bem. E como que eu quero o bem? Ajudando o outro também. Que indiretamente, você ajudando o outro capoeirista, você está ajudando a capoeira, que indiretamente vai ser benefício para você e para os futuros capoeiristas. Sim, com certeza. Então, essa reflexão é o sentido. Eu acho muito bacana os nossos papos aqui em São Paulo, né? Pelo WhatsApp é meio corrido, mas de vez em quando nós temos uns papos assim também. Mas toda vez que nos encontramos, como agora, de uma forma até ao vivo, muitas coisas fazem sentido, né? Por essa ligação, por essa amizade. Obrigado mesmo, tá bom? Né? Não vou dizer, né? É além de uma parceria, né? É muito além disso. Então, gratidão pelo que você faz pela capoeira. Continue fazendo nos próximos 150 anos, pelo menos, tá? e possamos, né, como costumo dizer aqui, sempre fazer novas histórias. Desta forma, isso aí. Como hoje. Queria agradecer, mestre, né, pela oportunidade de estar aqui, né, no Instagram, que eu normalmente não acesso muito. Até é bom para eu conhecer um pouquinho mais, né, como é que é a plataforma e tal. Eu entendo o básico aí,
né? Eu sei que é possível fazer esse tipo de live no YouTube, a gente até estava vendo isso aí, só que é muito trabalhoso, a gente deixou o projeto para lá, né? E aí, uma coisa que eu também acho interessante aqui, para deixar aqui para o pessoal pensar, né? Eu acho que a gente, sim, sem querer dizer assim, nós somos os exemplos, não, a gente tenta, né? A gente tenta, porque dar conselho é mole, dar exemplo que é difícil, né? Então, tipo assim, a gente tenta continuar aprendendo. Eu dou um exemplo desse dia aqui, eu estava fazendo um vídeo para o curso de berimbau, as formas de envergar um berimbau. E aí eu tô ali na minha, e a Kenda chegou assim e falou assim, eu envergo assim. Aí eu fui ver uma forma diferente de envergar. Ou seja, eu sabia 3 formas e aprendi a 4ª com ela. E ela é o quê? É minha aluna. É 3ª graduação. Então, se você não tem esse olhar sensível, eu poderia não ter aprendido aquilo. Né? Eu poderia deixar o orgulho falar mais alto e fazer o que muitos mestres fazem. Esse daí está errado. O negócio são as minhas 3 formas de fazer. E não é bem assim. A gente tem que ter, né, a visão ampla, porque muitas das vezes, pode ser que um dia, apesar de não ser a forma que eu uso para envergar o berimbau, pode ser que um dia seja mais adequado para alguém, né, que não consiga fazer da minha forma, por causa daquela ideia do sapato, né? Total. Cada sapato tem o seu número, né? Então, eu acho importante isso, a gente está sempre treinando para aprender, porque você aprende, né, com tudo. Até ensinando, você aprende formas diferentes de ensinar. E treinando, você aprende formas diferentes de aprender. Também de errar, né? Como aprende. Mestre, obrigado mesmo. Vamos tirar um print desse momento? Vamos lá. Professor Cachoeira, axé, do Lagoa da Baité. Né? Ô, mestre, obrigado, viu? No 3, hein? Nóis. 1, 2, 3. Aí sim, mestre. Vamos nos falando, tá bom? E caminhemos, né, mestre? É isso aí, caminhemos. Aquele axé, galera, as 2 lives vão ficar gravadas, tá? Aproveitam. Ó, tem o Techala aí. Foi o início da semana. 5 cantigas ao vivo. Foi mara, mestre. Na quarta-feira foi um papo... Eu vi um trechinho. Você viu um trechinho? Na quarta-feira foi um depois. baita de um papo com o mestre Wellington sobre a capoeira adaptada, né? Hoje, sensacional, né? De como quebrar essa barreira do medo, 5 maneiras para saltar com segurança. E no domingo teremos live também com o mestre Gilberto. Diálogo no jogo. Vai? É interessante isso. É um tema bacana. E assim nós vamos caminhando, mestre. Nesse momento crítico do nosso país, né? Mas fazendo a nossa parte. Né? Vamos fazer a nossa parte e na hora certa cobrar o que deve ser cobrado. É isso aí. Axé, tá bom, mestre? Axé, mestre. Boa noite, até mais. Tchau, galera!